Aleluia. Toda honra e toda glória ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz mais uma vez sejam convosco. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu estava ali na minha sala e o José Mora entrou. Bispo, qual é a palavra de hoje? Cara, eu não sei, estou numa luta. Eu tenho 2 palavras para pregar. E uma delas, eu não vou pregar, mas eu quero, para confirmar que Deus quer liberar do rio dele, é Ezequiel 47. Que foi a palavra que eu preguei na inauguração, há 13 anos atrás. Depois me fez voltar à entrada do templo, e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo, para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito do templo, ao sul do altar. E ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que dá para o oriente, e corriam as águas do lado direito. E vai falando, das águas que saíam debaixo do trono de Deus. Eu iniciei a minha pregação falando sobre o nome da igreja, que seria Rio de Deus, e finalizei com uma palavra que eu vou finalizar depois. Não vou falar agora, só depois. Eu gostaria que você tomasse assento. Eu queria chamar aqui irmão Cristiano e minha irmã Kátia, querem testemunhar. Nós estamos falando nessa conferência um tema chamado ekbalo, que é uma expressão no grego, que significa ausência de domínio sobre a própria vida, o desejo de que Cristo receba a recompensa do seu sacrifício. Ekbalo não é um envio qualquer, mas uma expulsão que Deus faz de você para o propósito. Porque ekbalo quer dizer sair com força, ser enviado para não mais voltar. É o que nós temos falado nas noites anteriores. Mas eu quero ouvir o que os irmãos têm para testemunhar. Boa noite, igreja. Eu vou compartilhar um pouquinho do que Deus fez na nossa casa, na nossa vida. A minha esposa vai falar melhor. A paz, irmãos. Eu queria primeiramente cumprimentar a igreja, parabenizar o bispo e a bispa por mais um aniversário e da gente estar participando junto, desse aniversário. Eu faz 8 anos que estou na Rio, e faz 10 anos que a gente veio embora para Novo Hamburgo. E daí quando a gente veio, um dia passando ali na frente, porque eu morava bem pertinho da Araribóia ali, e eu vi a igreja, e depois no domingo eu sabia que tinha culto e eu fui lá. E a primeira pessoa que veio me receber e sentou do meu lado foi a pastora Amélia. Eu lembro que ela disse para mim ainda: vamos arrumar uma Bíblia para ti, irmã. Eu disse assim, amém. Mas todo esse tempo que a gente tem permanecido na igreja, Deus tem cuidado, Deus tem tratado, mudado nós como pessoa, como família, como ser humano. Deus tem cuidado muito da gente. E logo que eu comecei na igreja, eu comecei a sentir muitas dores no meu seio, muitas dores. E daí eu fui no médico, fiz todos os exames e deu que eu estava com 3 nódulos, de 2 a 3 centímetros. E daí eu fiz um voto com Deus: se Deus me curasse, se não fosse nada, eu ia me batizar. E eu lembro que depois eu fiz todos os outros exames e repeti todos os outros exames que eu tinha, que eu já tinha feito e tinha que fazer. Não constou nada. E eu lembro que daí eu falei pro Cristiano, eu disse: Cristiano, eu vou me batizar. E o Cristiano não ia na igreja, ele não... E daí eu lembro que foi o dia 2 de dezembro,
eu desci as águas e ali naquele dia eu nasci de novo. Eu sempre digo, a Rio me fez ser outra pessoa, nasci de novo naquele dia. E dali para frente só foi bênção, e eu orando assim para que o Cristiano também viesse para a igreja, mas tudo no tempo certo, no tempo de Deus, e que ele fosse para Deus por amor, não pela dor como eu. Aí o José Henrique começou a ir também, daí o José Henrique foi para o Girdes, e daí o José Henrique muitas vezes nos levantava com o Cristiano para a gente perseverar, para a gente não desistir, porque é mentira se a gente disser que sempre foi fácil. Não é fácil. A gente sempre perseverou, a gente persevera todo dia Deus está nos tratando, nos mudando todos os dias, né? E dali a gente começou, né? Eu comecei a ir todos os cultos, eu ia todos os cultos, e eu tinha um irmão que ele fazia 12 anos na bebida. E eu lembro que o primeiro ano que eu estava na igreja, que o bispo, todo final do ano tinha o propósito, né, de tu fazer para o ano todo, né, tu escrever ali. E todo ano eu colocava, a primeira coisa que eu colocava no meu pedido era que o meu irmão, né, parasse de beber, que ele não bebesse, porque ele perdeu a família, ele perdeu os filhos, ele perdeu tudo, ele ficou sem nada. E todo ano eu colocava isso no meu propósito de vida, né? Era todo ano. E tinha dias assim que o Cristiano via que eu não conseguia mais orar, eu só chorava. Eu chegava diante de Deus e era só choro, eu não tinha palavras para dizer para Deus, pedir pela vida do meu irmão. E tinha dias que eu ia para o culto, eu ia para o altar, e como o irmão tocou agora, o primeiro louvor que o irmão tocou ali, aquele louvor assim, ó, tinha dias que eu escutava o louvor porque eu pedia para Deus, que eu estava sendo uma terra seca, que eu não tinha mais palavras, mais oração. Eu era uma terra seca, eu pedia chuva de Deus sobre minha vida, para mim ter forças para orar pelo meu irmão. Então esse louvor que o irmão tocou confirma mais ainda o que Deus tem feito na nossa vida, na nossa família. E eu lembro que daí foi 12 anos de luta, e daí os familiares, irmãos, todo mundo dizia assim, eu desisto do João, eu não vamos fazer mais nada, não tem mais. E eu sempre dizia para o Cristiano, pode todo mundo desistir, eu jamais vou desistir dele, Cristiano, jamais vou desistir. E sempre orando, e chegou um dia que essa bênção também Deus nos deu, porque agora, 2 anos, eu já não preciso mais colocar o nome dele nos meus projetos de vida, né? Porque ele aceitou Jesus, e hoje ele é um homem de Deus, um homem do Senhor. E também, se eu vou contar todos os testemunhos, vou ficar... e também tenho a minha irmã, que também deu isquemia, ficou 2 meses no hospital. A bispa, sabe, eu disse, teve momentos assim que a bispa só me abraçava, não tinha, né? Mas também a gente perseverou, buscou 2 meses ela no UTI, hospital. Agora, não faz 1 ano, também ela aceitou Jesus e se batizou. Então, é isso que Deus tem feito na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. A gente não pode dizer assim que a caminhada é fácil, não. Mas Deus é conosco todos os momentos. E a gente nada faz sem colocar tudo na presença de Deus. Somente Ele faz as coisas pela gente. E era isso, irmãos. E a gente agradece muito o carinho que a bispa e o bispo têm pela gente. Mesmo somos falhos, né? Somos pecadores. Mas eles sempre estão ali cuidando da gente, né? Com todo o amor, com todo o carinho, com todo o respeito, né? Então, a gente não tem muito o que dizer, porque palavras, né? Não precisam ser ditas, né? Muitas vezes, né? Então, é isso que a gente tem a dizer. E eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês. Que Deus continue cuidando, abençoando, guardando a vida de vocês, os filhos de vocês, dando mais sabedoria, mais
direcionamento, que essa igreja cresça cada vez mais, em nome de Jesus, que filhos fortes e corajosos sairão daqui para levar a palavra para muitos lugares ainda, em nome de Jesus. Eu também agora vou contar um pouquinho do meu testemunho também, aproveitando, né, que a Kátia já falou bastante. Eu que não sou muito chegado, não sou muito próximo ao microfone, né, tenho vamos dizer, uns 6 meses atrás, saiu uma íngua em mim, assim, terrível. Era difícil, eu lutava, tentava ver o que eu podia fazer, né, na medida do possível. Fui ao médico, o médico falou que tinha só operando, não tinha outra maneira. Mas, se for assim, vamos operar. Era terrível, uma dor, o processo de operação depois para recuperar também era muito difícil. Era dolorido, era complicado. Daí fomos para a luta e aconteceu, operemos. Deu tudo certo no primeiro momento, né? Fazia uns 2, 3 meses, eu achava que estava recuperado. Deu uns 3 meses, voltou e bem pior do que estava. Daí eu fiquei, Deus, ó, eu não acredito, eu falo tanto de um Deus, eu sempre temos conversando nós, e não tenho fé para que eu possa receber essa bênção, né? Daí comecei a orar, comecei a buscar todas as manhãs, e não aceitava isso na minha vida, na vida da nossa casa, porque a família é assim, né? Um está doente, todo mundo está doente, né? Então fomos buscando, fomos orando, jejuando. Todas as manhãs eu levantava mais cedo, antes de sair para o serviço, orava, buscava. Numa quarta-feira, assim, eu levantei, orei e já estava perdendo as forças, porque aquilo era muito chato, muito ruim. Daí fui para o serviço trabalhar normal, voltando à tarde, assim, notei que estava normal, tinha recebido minha bênção, que Deus tinha me abençoado e cuidado, tinha sumido tudo. Então, isso que eu falo para a igreja, assim, a gente não perder a fé, a gente buscar, a gente não importa o que a gente tenha, a gente não sabe que cada um passa, o que cada um luta, mas não desistir, continuar orando, buscando, assim como eu recebi minha bênção, todo mundo pode, né? Basta. Então é isso que eu quero compartilhar para a igreja e obrigado. Eu quero também falar sobre o marido tá orando pela esposa. Isso é muito bênção. O Cristiano faz muito isso por mim. Eu tinha dores abdominais assim que era terrível de eu ter que levantar de noite e ir para a sala sentar. E o Cristiano se posicionou e toda madrugada o Cristiano levantava e orava. Toda madrugada o Cristiano levantava e orava e fazia eu levantar. E ele orava por mim, colocava a mão na minha barriga e orava por mim. Daí tinha exame marcado, um monte de exame marcado para fazer. E o Cristiano determinou a cura sobre a minha vida e disse, tu vai fazer esses exames e não vai dar nada, não vai dar nada. E eu fiz todos os exames e não deu nada. Por isso que eu digo, casal, orem um pelos outros, o esposo, a esposa, orem um pelo outro, porque isso é da Bíblia, é bíblico, e isso é verdadeiro, isso acontece. A gente fala de uma coisa que a gente viveu e vive isso, nós não podemos falar de uma coisa que a gente não vive. Então isso é uma coisa assim que aconteceu, e por isso que a gente pede que casais um ore pelo outro, a esposa abençoe o marido abençoe a esposa, que isso vai fortalecer a fé de vocês mais em Deus. Amém? Só um pouquinho. Assim é a igreja, né? Todo mundo é uma família. Nossa família, a família Rio de Deus, né? Que cada um orar um pelo outro vai ser uma família forte. Então, isso que muito obrigado. Glória a Deus. Vocês estão vendo aí, né? O agir de Deus, né? O trabalhar de Deus, coisa que a gente não faz ideia, né? Que Deus está operando no meio da igreja, né? Não é só luta, não. Tem muita vitória aí, né? Não é só problema, não. Tem muita bênção aí,
né? Deus está no nosso meio, Deus está fazendo grandes coisas, né? Alguém mais fez um propósito de testemunhar e quer testemunhar? Não? Sim? Não? Josemar, prepara aquele vídeo dos 13 anos ali, faz favor. Vamos passar um vídeo. Um pouquinho, né? 13 anos tem como passar num vídeo, né, gente? 13 anos não são 13 minutos, nem 13 dias, nem 13 horas, né? Nem 13 semanas. 13 anos já é uma boa história, né? Já é uma boa caminhada, né? Então, para lembrar um pouquinho, para encorajar a sua fé de que vale a pena. Nós vimos aqui um testemunho de um casal que fala pouco, né? Ainda mais no microfone, né? Mas de ver que Deus está trabalhando. Quando uma esposa ora pelo marido, Deus toca e ele se converte. O marido que assume o seu papel e ora pela sua esposa e sua casa, Deus honra, né? Deus honra. Maridos, né? Se posicionem em Deus. Orem pela esposa, orem pelo seu lar. Deus vai honrar vocês. Deus vai honrar. Pode ter luta, pode, mas Deus vai honrar. Esposa, ore pelo seu lar. Abençoe seu esposo, abençoe sua casa, né? Aí em Tiago diz que muito pode a súplica de um justo, né? Quando a gente ora diante de Deus, Deus ouve. A Bíblia diz que Elias era um homem que quis morrer, mas ele orou para não chover e não choveu por 3 anos. Depois ele orou para que viesse chuva e a chuva veio, né? Aí diz lá Tiago, se Elias era igual a nós, e ele orou e aconteceu. Ou seja, nós somos humanos, né? Mas Deus ouve a nossa oração. Amém? Vocês viram o testemunho aqui. A irmã orou pelo irmão que tinha vício, pagou o preço, não desistiu. E já fazem 2 anos que está colhendo a vitória, né? Paga o preço por aquele teu familiar. Não desista dele. Não desista dela. Paga o preço. Deus vai honrar. Deus vai abençoar. Rapidinho então. Deus avisou na última hora. E eu quero dizer para vocês, irmãos, quando eu vim para cá, o meu pai foi para outra congregação. E ele se converteu aos 72 anos. Ele era umbandista, pai de santo. E eu, como o irmão falou ali, quando eu me converti, há 18 anos atrás, eu não desisti dele. Eu orei por ele. Fiquei orando. E eu passei por pedras e espinhos diante dele. E vocês todos conhecem ele. Hoje ele está aqui. Mas quando eu vim para cá, eu falei com o bispo, eu quero o meu pai aqui junto comigo, congregando. E como eu faço, bispo? Eu oro. E parece que eu vejo e a gente sabe, mas a gente quer, às vezes, na hora. E Deus não quer na hora. Deus tem o tempo dele. Há tempo para todas as coisas. Eu dizia para o bispo, eu quero ele logo aqui conosco. Mas não era o tempo de Deus. Mas continuei orando. Hoje, glória a Deus, ele está aqui no meio de nós. Aleluias, era isso para compartilhar, que a igreja, a nossa congregação é uma bênção. Quando nós colocamos a nossa fé em ação, a nossa oração, e nós cremos num propósito, Deus faz. Amém. Glória a Deus. Está preparado aí?
Dá volume. Ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, meu filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, meu filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, eu te abençoarei. Oh, não. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, eu ouvirei de sua boca, eu te abençoarei. Eu te abençoarei, eu te abençoarei, assim diz o Senhor. Oh, oh, oh. Te abençoarei, eu te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, e te abençoarei. Oh, não. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, e te abençoarei. Glória a Deus. Você faz parte disso. Amém? Você faz parte disso. Orando, contribuindo, sendo fiel, dizimando, ofertando, colaborando, arregaçando as mangas muitas vezes, né? Você faz parte dessa história. Amém? E eu creio que Deus vai nos permitir chegar a outras nações ainda. Tantas pessoas profetizaram. Eu creio que esse dia vai chegar. Esse tempo que temos passado tem sido um tempo de treinamento, tem sido um tempo de preparação, né? Tem sido um tempo diferente. Esse ano a gente conversou no Equibalo, né, na conferência, que tivemos que reaprender muita coisa. Tivemos que nos reinventar, né? A forma de culto, até a forma da conferência, né? Eu achei muito mais produtiva a conferência desse ano do que dos outros anos anteriores. O alcance foi muito maior, né? Pessoas de longe agradecendo que a palavra que está sendo ministrada, né? É muito precioso. Quando eu vi a Patrícia e a Aline ministrando aqui na frente, eu disse: é Jesus na terra, né? É Jesus operando aqui, né? Tempo precioso. E a Maria junto, né? Adorando a Deus junto. Vó e neta, coisa linda, né? Tempo novo, tempo precioso. Deus fazendo grandes coisas. Deus está fazendo, queridos. O pastor Emerson, nosso amigo,
gravou um vídeo para nós aí, né? Não pôde estar conosco ao vivo, nem presencial, mas ele deixou um recado de Deus para nós, que eu pedi, pastor, já que o senhor não vai poder estar, registra algo então para compartilhar com a igreja, né? E que essa palavra possa ficar no teu coração aí, que essa palavra possa, né, gravar dentro de você. E aí depois eu quero compartilhar a palavra final dessa noite. Amém? Como é que tá aí? Qual que é aqui? É o de baixo? Olá, queridos da família Ministério Apostólico Rio de Deus. Como é bom passar aqui hoje para estar celebrando esses 13 anos de caminhada ao qual Deus confiou a vocês nesse tempo. Deixa eu compartilhar algo que tem ardido no meu coração, que está baseado na palavra de João 5,19, que o filho de nada por si só pode fazer, a não ser fazer o que vê o pai realizando. Nesse tempo eu acredito que é um recomeço para nós como igreja a estar literalmente desenvolvendo o que Deus está colocando para dentro de nós. E nesse tempo algo novo está vindo à luz, ao qual você precisa ter percepção, que há um empoderamento de Deus sendo entregue para os filhos, ao qual você precisa acreditar que Deus está confiando algo a você. Se você não acreditar, vai ser muito difícil conseguir colocar em prática o que está sendo acrescentado nesses dias em torno de nós, dentro de nós. Então pense comigo. Se nós olharmos para aquilo que é eterno, que vem de Deus, que é dado por Deus, você literalmente vai estar sendo empoderado por Ele. Então, nesse tempo, acredite que algo novo está vindo à luz e que você precisa movimentar aquilo que literalmente Deus está acrescentando em sua vida. Que você seja abençoado, que essa casa, essa família seja literalmente sustentada pelo nosso Deus. Aos pastores Omar e Úrsula, eu estendo meu abraço, a toda a equipe de governo dele dessa casa, todos os pastores, ministros, presbíteros, diáconos, que o meu abraço se estenda a você e que a graça do Senhor continue fortalecendo esse povo que se reúne nesse lugar. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Você pegou a palavra de Deus para a tua vida? Isaías capítulo 60, versículo 22. Eu quero finalizar essa noite em cima do que o pastor Emerson tem falado, e foi a palavra, segunda palavra que Deus me deu há 13 anos atrás. Agora, depois de 13 anos, eu quero deixar registrado. Para os próximos 13 anos. Daqui 13 anos, eu vou estar com 28. Vinte e oito de profissão, né? Que é nada, tá mais ainda. Os próximos 13 anos vamos estar com 26 anos de ministério, né? Eu vou estar com 57. Vou estar um gatão, um pãozão. E eu sei que o Senhor vai fazer maravilhas. Eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas. Quando eu olho para cada um de vocês e vejo a evolução, vejo o crescimento, vejo o desenvolvimento, vejo, né, a melhora que Deus fez, isso alegra meu coração, né? Isso alegra meu coração. Ouvimos já o testemunho aqui, que foi dito: persevera, não desista. Não é fácil, eu reitero, não é fácil, mas vale a pena perseverar. Vale a pena continuar na caminhada, né? O irmão Jorge teve a colheita da salvação do pai dele aos 72 anos de idade. Não desista do seu avô, daquele familiar. Não importa a condição. Não desista. Não desista.
Eu quero que você sublinhe aí na sua Bíblia, Isaías 60, versículo 22. Deixa sublinhado, marcado aí. Isaías 60, 22. Que diz assim: o menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo, o farei prontamente. Amém? O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Amém, queridos? No tempo dele, ele vai fazer. Nós temos pressa no nosso tempo. Nós olhamos algumas coisas que temos pressa, porque achamos que é o tempo, achamos que é a hora. Mas Deus tem a hora dele. Deus tem o tempo dele. Ele sabe quando é a hora. Deus não se atrasa. Deus não se engana. Deus não se atrapalha. Ele sabe a hora de fazer. Ele sabe a hora de liberar. Ele sabe a hora de levantar. Ele sabe a hora de honrar. Ele sabe. Amém? Nós temos é que andar com ele e perseverar com ele, porque a hora dele vai chegar. A hora de Deus vai chegar. Diga para quem está perto de você: ei, a hora dele vai chegar na sua vida. Se é o seu marido, se é a sua esposa, pega na mão dele, na mão dela, diga: na nossa vida. Amém? Em nome de Jesus, a hora do Senhor vai chegar. Amém, queridos? Guarda essa palavra no seu coração. E você que nos assiste, nos acompanha aí nas redes sociais, nas plataformas digitais, ou até mesmo na nossa rádio, eu quero deixar essa palavra para o teu coração. Não desanima. A hora de Deus vai chegar. E quando chegar, ninguém pode impedir. Quando a hora de Deus chega para honra, para levantar, ninguém pode impedir. Não tem demônio que ouse ficar na frente. Porque quando a hora de Deus chega, o inferno tem que recuar. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Amém?